Eu sou o Almir. Hoje nós vamos falar sobre a origem da Terra segundo a ciência e a Bíblia. É um tema que já foi abordado várias vezes, mas muito importante. E sabemos que a origem da Terra e do universo é um grande mistério. E já temos algumas explicações segundo a ciência. Eu posso dizer que a ciência e a Bíblia andam junto. Tudo que já foi provado na ciência, nós encontramos na Bíblia. Mas às vezes precisamos compreender melhor esse assunto. Compreender um pouco a ciência e principalmente também a Bíblia. Sabemos que segundo a ciência, há muitas provas em relação à origem de todas as coisas, do universo e da Terra. Sabemos também que está comprovado claramente a origem dos dinossauros. Foram encontrados vários fósseis que datam milhões de anos atrás. E não temos nenhum problema em relação a isso, comparando com a Bíblia. Pois se nós conferir o primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali nós já encontramos uma clareza a respeito desse assunto. Então, a Bíblia é interpretada de várias maneiras. Se formos conferir no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, o capítulo 1, versículo 1, nós percebemos que ali já tem uma explicação muito clara em relação a isso. Esse texto ali da Bíblia é explicado de que todo o universo foi criado a partir daquele versículo. A Terra foi criada a partir daquele versículo. Mas se nós formos ver com mais profundidade o que a Bíblia quer dizer em si mesma, vamos perceber que quando diz ali, que... Então a gente conferindo aqui na Bíblia, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, se você for interpretar literalmente o que está dizendo aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que nós precisamos perceber que entre o versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo. E também, se a gente for conferir no original que foi escrito esse texto, que é o hebraico, não diz que Deus criou aqui necessariamente. Diz que o versículo 2 diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. A gente percebe que, conferindo, o versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Segundo o original hebraico, o mais exato aqui seria traduzir que a terra se tornou sem forma e vazia. Isso mostra claramente que a ciência, ela em seus fatos comprovados, ela deixa claro da existência de outros seres antes da formação do homem, antes da criação do homem. Como eu disse anteriormente, que datam milhões de anos atrás. Então fica claro, segundo a ciência, a existência desses seres bem diferente do que se encontra hoje nessa Terra atual. Mas a Terra anterior habitava esses seres. Então não há nenhuma contradição em relação a esse texto sagrado com a ciência. Pelo contrário, fica claramente, segundo a Bíblia, que a Terra ela foi criada também há milhões de anos atrás, conforme todo esse universo. O universo tem trilhões e trilhões de anos que foi formado atrás. Não temos problema com isso. Mas a gente precisa perceber, então a gente precisa perceber que no versículo 2 então, de Gênesis capítulo 1, a tradução mais adequada
né, que a terra, porém, estava sem forma vazia. Não, ela se tornou, segundo o original hebraico, ela se tornou. Né? Então, quer dizer que o seu estado original, ela não foi formada dessa maneira. Né? Houve alguns eventos que permitiu que ela se tornasse vazia, sem forma, trevas sobre a face do abismo. Podemos dizer um estado de caos, um estado inabitável. Nessa época, quando a Terra estava nessa condição, não havia praticamente vida, né? Nenhum tipo de vida na Terra, com exceção de que alguns possam ter sobrevivido nas profundezas dos mares, né? Do mar, né? Cremos que, segundo a Bíblia, que Deus criou todo o universo. Se você conhecer um pouco mais a Bíblia, você perceberá que você não terá dificuldade em saber que é um Criador de todas as coisas. Que nós podemos perceber como isso aconteceu desde o princípio, desde a origem de todas as coisas. O pano de fundo disso, a intenção que está por trás disso, né? Cremos que nada vem a existir por acaso. Tudo é feito com um plano, tudo é feito com uma intenção, tudo é feito com um desejo. Não estamos aqui para convencer da existência de Deus ou não. Nós estamos aqui só primeiro para mostrar a comparação entre a Bíblia e a ciência em relação à origem da Terra de todas as coisas. Para alguns, Deus apenas é uma inteligência embutida na própria matéria. Mas o fato é, se a gente não falar do Deus que criou todas as coisas, o Deus segundo a Bíblia, que é o Deus clássico, que é uma pessoa, tem uma personalidade, e o fato é que temos que admitir que há uma inteligência por trás de todas as coisas. Então, segundo a ciência, podemos dizer que a própria inteligência já está embutida dentro da matéria. Eles têm as suas explicações, mas segundo a Bíblia, claramente nós vemos que há um Criador. Se a gente perceber o plano de Deus para a criação de todas as coisas, não será difícil acreditar na intenção de Deus, acreditar que há um Criador. Primeiro nós precisamos perceber o plano que está por trás disso. O desejo e a sabedoria que está por trás disso. Então, voltando ao ponto principal. Então, pelo fato da Terra ter se tornado vazia, que significa a sua origem, o seu começo não era dessa forma. Quer dizer, ela estava em sua plena atividade. Ela tinha vida de várias espécies, inclusive aquelas criaturas, né, maravilhosas, né, e assustadoras, né, segundo a ciência, pôs o nome de dinossauros. Então, essas criaturas, podemos assim dizer, esse é o meu ponto de vista, que foi um test drive de Deus em relação à sua criação. Deus preparou a Terra, preparou o universo e pôs essas criaturas ali. E nós precisamos perceber que nós vamos tocar esse assunto no outro vídeo, que tem várias formas de vida. Se você perceber, Deus é uma forma de vida. Só que uma vida incriada, né? Da mesma forma que o universo tem trilhões de anos, não sabemos quando se vai acabar, né? Isso vai levar muitos trilhões de anos para frente. Então podemos praticamente que o universo quase que é eterno. É uma espécie de vida, uma vida material física. E Deus tem uma natureza espiritual. Temos a natureza das plantas, dos animais, a natureza humana. Deus tem uma natureza, cada um na sua dimensão, cada um na sua forma, na sua própria essência. Então, também Deus criou os anjos. Os anjos também têm a sua natureza. E nessa época que Deus criou todo o universo, Ele também havia criado os anjos. Então, e essa primeira terra, ela tinha um contato direto com essas criaturas angelicais que Deus havia criado. Eles até governavam essa terra, eles administravam essa terra. Mas essa terra foi criada, segundo a minha opinião, como test drive. Deus estava começando todas as coisas, Ele tinha preparando um pano de fundo, com um plano, um arquiteto com uma sabedoria imensa, para que ele possa chegar à conclusão da sua obra. Então Deus, Ele acionou, ele
ele acionou o cronômetro do tempo e do espaço. E precisou criar uma base, ele precisou preparar uma base. Embora sabemos que fisicamente a Terra não é o centro de todo o universo, mas segundo o plano de Deus, ela é o centro de todo o universo. Vamos dizer que ela é a base. A base e o começo de todas as Deus está trazendo a origem, toda a espécie de vida necessária para que haja toda essa complexidade de vida e ele possa conseguir botar o seu plano em ação. Então, podemos tratar em mais detalhes no próximo vídeo.